A Igreja Universal do Reino de Deus da LA brasileira em Angola negocia e complia em troca de abertura dos seus templos. Não é a primeira vez que a Igreja Universal em Angola bajula e negocia com o MPLA em troca de algo. Ultimamente a Igreja Universal do Reino de Deus tem procurado forma de negociar com o MPLA em troca de abertura dos seus templos, tal como foi em 2012 quando houve aquelas mortes na vigília do Dia do Fim. Este foi uma das negociações com o MPLA em troca de votos dos seus membros nas eleições de 2017, na época de ex-presidente José Eduardo dos Santos. Vocês se lembram da vigília o Dia do Fim, e que vitimou muitas vidas no estado da Cidadela em 2012. Não é que o caso ficou no esquecimento. A máfia na Igreja Universal Reino de Deus tem uma mão pesada na elite angolana sem dúvida. No último ano, quase 300 bispos angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus se afastaram da liderança brasileira, denunciando práticas contrárias à realidade de Angola e da África e acusando a Igreja de sonegação fiscal. As denúncias levaram a Procuradoria-Geral de Angola a abrir um processo penal contra a IURD em dezembro. A Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo bispo brasileiro Edir Macedo, levou ilegalmente de Angola para a África do Sul, a cada 3 meses, 30 milhões de dólares, segundo denúncias de bispos angolanos às autoridades do país. Os valores somados chegam a 120 milhões de dólares por ano. O pastor e ex-diretor da TV Record África, Fernando Henriques Teixeira, foi apontado como responsável por essa tarefa. A operação teria se repetido nos últimos 11 anos, desde quando o religioso brasileiro chegou ao país. A denúncia foi feita à polícia angolana por bispos e pastores locais que se rebelaram contra a direção brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus, no final de 2019. Eles confirmaram suas alegações ao UOL. Teixeira partia de avião na sequência para a África do Sul. Instalava-se em um hotel. Depois recolhia o dinheiro e o encaminhava para o líder da Universal no país, o bispo brasileiro Marcelo Pires, conforme os relatos. Dali o dinheiro seria levado a Portugal, muitas vezes pelo próprio bispo Edir Macedo, em seu jato particular, segundo as denúncias encaminhadas à polícia angolana. Macedo costumava viajar de Portugal à África do Sul, sempre após a realização da campanha da Fogueira Santa, momento em que as arrecadações de oferta na Universal atingem o seu ápice. Altas somas em dinheiro da igreja também seriam repassadas para a Record África, sediada em Luanda, e dali para aí. Dólares escondidos em malas de Fernando Henriques Teixeira atuava nos últimos anos apenas como executivo da TV Record África nos últimos anos. Mas ele teria obtido visto e autorização para entrar e trabalhar em Angola como pastor, segundo os bispos angolanos ouvidos pela reportagem. A maior parte do dinheiro ilegal seguia de carro para Joanesburgo, na África do Sul, via estradas da Namíbia, de acordo com os denunciantes. Os dólares estariam escondidos em malas, no forro dos veículos e até em pneus. Teixeira partia de avião na sequência para a África do Sul. Instalava-se em um hotel. Depois recolhia o dinheiro e o encaminhava para o líder da Universal no país, o bispo brasileiro Marcelo Pires, conforme os relatos. Dali o dinheiro seria levado a Portugal, muitas vezes pelo próprio bispo Edir Macedo, em seu jato particular, segundo as denúncias encaminhadas à polícia angolana. Macedo costumava viajar de Portugal à África do Sul, sempre após a realização da campanha da Fogueira Santa, momento em que as arrecadações de oferta na Universal atingem o seu ápice. Altas somas em dinheiro da igreja também seriam repassadas para a Record África, sediada em Luanda. Além do envio de dinheiro em carros pelas estradas da África e das transferências para a Record, haveria ainda, de acordo com bispos e pastores angolanos, uma lista imensa de supostos delitos a serem investigados: o superfaturamento de obras em contratos com construtoras portuguesas e brasileiras, a organização de caravanas para fiéis saírem do país carregando dinheiro, a simulação de ao menos um assalto, sem registro de ocorrência policial, para justificar a saída de 5 milhões de dólares da contabilidade da igreja, e um descaminho desvio de 20 milhões de dólares vindos de ofertas, depositados em uma conta do antigo Banco Português Espírito Santo, hoje Novo Banco. Fomos chamados para a DEP. Hoje a Igreja Universal do Reino de Deus pretende fazer um novo pacto com o MPLA como era no passado, o dia em que houve essas mortes, no estado da Cidadela em Angola, na província de Luanda, distrito urbano do Rangel.
houve uma negociação entre a Igreja Universal do Reino de Deus e o partido do MPLA. Neste dia eu ainda me lembro, era na época das eleições de 2012, depois da UNITA perder em 2008, o MPLA volta a concorrer em 2012 com os dois partidos da oposição muito forte, que era a UNITA e a Casa C. Para o MPLA havia poucas saídas que tinha de negociar urgente com a Igreja Universal, para orientar os crentes a votar no MPLA e fizeram, assim a lavagem cerebral ao povo. Nessa época, eu via o ex-governador de Luanda, Sr. Bento Bento, a discursar na Igreja Universal na Catedral, aí mesmo em Alvalade, na reunião do grupo Jovens. Parecia que o MPLA era um divino e estavam aí preocupado com o povo, afinal de contas, era a negociação da Igreja Universal com o MPLA. Como nós fomos tão idiota? Quero também aqui lembrar-vos a morte de uma jovem que morreu na praia por causa do pastor Eliseu. A pergunta é: por que o pastor não foi preso? Por que o Estado não investigou o crime? Aí a igreja já fazia parte do sistema do MPLA, tudo em troca dos votos. E o pastor Eliseu não foi tirado da Igreja Universal porque o pastor Eliseu trabalha numa embaixada e facilitava a entrada dos pastores brasileiros em Angola. Essa semana, antes mesmo no decreto do estado de emergência, a Igreja Universal tem se reunido à escondida com alguns membros. Isto é, com os membros da Catedral do Alvalade e os membros do Cacenda, depois do Estado angolano decretar a abertura das igrejas.